quando você tem o conhecimento do Evangelho eterno. Porque se você ter o conhecimento do Evangelho eterno e viver pecando todo dia e toda hora, sendo filho do diabão e da diaboa por aí afora, você nunca teve um encontro com Cristo. Você nunca teve um encontro com Cristo. É a mesma coisa da pessoa de ser um ateu, de ser uma ateia, de não querer nada com Cristo. Eu já sou de Deus, já sou de Cristo, não sei o quê, ver na pilantragem, na vagabundagem por aí afora. É um tremendo mentiroso, porque quem verdadeiramente é de Deus tem uma vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Vamos lá. Verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Verso 6 agora, para você que anda pecando todo dia toda hora. 1 João, capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. E aí, quem? Cristo. Sabe por quê? Porque no verso 7, o que diz o verso 7? Aí no verso 7 resume assim, ó, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica o pecado, perdão, meus irmãos, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, que é em Cristo. E o que é a justiça, Edinaldo? Quem foi o pregador da justiça? O meu pai Noé, pregador da justiça. Gênesis capítulo 6, verso 8. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Por quê? Porque foi justo, pregador da justiça. E onde está isso aí, Edinaldo? O cumprimento no Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Quem era pregador da justiça? Meu pai Noé. Gálatas, capítulo 3, verso 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Sabe por que nós guardamos a lei? Não é para nos salvar, mas porque nós já somos salvos. Nós guardamos a lei é para manter a nossa salvação. Para quê? Para nós mantermos o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Para quê? Para nós permanecermos vivendo. O que acabou de falar aqui, ó? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Quando nós olhamos para a palavra do nosso Pai, que nós nos deparamos por aí afora, como eu já vi, membros de igreja não falando com pastores, pastores não falando com membros de igreja, zangado, brigando um com outro, irmãos com irmãos por aí afora. Isso é bíblico, porque o meu irmão Paulo não caiu em discussão com os apóstolos, com os outros meus irmãos, só que há uma diferença.
Em nenhuma outra parte na Bíblia nós vamos dizer que eles se voltaram contra os outros depois de novo. Brigas de contenda feia e braba. Sabe por quê? Porque os meus irmãos não viviam na prática do pecado. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Quando eu olho para essa passagem, 1 João, capítulo 3, verso 15, que eu vejo pais sem falar com filhos, pais brigado com filhos, irmãos, vai botando tudo num pacote só por aí afora, de sangue. E ainda pessoas que têm o conhecimento do Evangelho de Cristo, que diz que ama a Deus acima de todas as coisas, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Ai, Deus som do meu coração, isso, aquilo, outro. Ai, toda pessoa que diz que ama a Deus, preste atenção, olha nos meus olhos, toda pessoa que diz que ama a Deus, 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Quando aquela raça maldita, aquela laia estava lá, meu pai ainda, o nosso Redentor, ainda fez foi desdenhar daquela laia, malditou daqueles filhos de Satanás. João capítulo 8, verso 37, ele falou assim, ó, quando todos eles falaram assim, ó, nós somos descendência de Abraão, nós temos por pai Abraão. O que ele falou? Verso 37, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Ali ele já levou desdenhando. E quando chega no verso 44, ele fala assim, ó, vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele foi o primeiro a desonrar o nosso Criador lá em cima. Quebrou o mandamento do nosso pai lá em cima, e aí? Ele quebrou um mandamento só um mandamento só. Aí você acha que a pessoa vai aceitar Cristo aqui, vai viver pecando e vai subir? Subir para onde? Aí você acha que a pessoa vai viver aqui pecando, viver pecando, não aceitar Cristo como seu Salvador, vai morrer desse jeito? Vai para onde? Vai para onde? Nós só temos essa vida aqui. E aqui nós temos dois caminhos a seguir. Ou o caminho da eternidade, ou o caminho do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O meu caminho, eu já escolhi o caminho da eternidade. E a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Eu te peço, aceite Cristo como seu Salvador. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E vamos para casa. Vamos para casa. E quando chega ao tal ponto de entrelaçar o pecado contra o Espírito Santo, que já não tem mais perdão, que já era e acabou, quando nós olhamos para a palavra de Deus, 1 João capítulo 5, verso 16 ao 19. A palavra do nosso Pai fala para nós assim, ó, 1 João capítulo
1 João, capítulo 5, verso 16 ao 19. A palavra fala assim, ó. A palavra do nosso Pai fala assim para nós, ó. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. Pedirá. A pessoa está em vida, preste atenção. A pessoa está em vida, está em vida. Vou repetir, ó. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Por quê? Porque Deus não atende, mas já era. Lembra que Deus não atende a pecadores? Deus não atende a pecadores. João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Qual é a vontade do nosso Pai? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são... Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. E aí? Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Provérbios capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Há justo sobre a face da terra, Apocalipse capítulo 22, verso 11. Houve justo, meu pai Noé. Houve justo em Provérbios capítulo 15, verso 29 ou não? E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Tem pessoas que se entregam para Satanás em vida e acabou, essa é a realidade. E lembra, a Bíblia assim afirma, a Bíblia assim fala, a Bíblia assim está escrita. E a Bíblia assim nós temos que pregar, sabe por quê? Como é que as pessoas vão ter o pleno conhecimento de que Deus é amor e o diabo é destruidor? Como é que as pessoas vão ter o conhecimento que o nosso grande Criador, o nosso grandioso eu sou, quer que nós sejamos santos para Ele e que o diabão quer que nós sejamos perdidão para Ele? Dá para você ver o tamanho do problema? Por uma casa que está falando de pessoas que já morreu, pessoas que morreram, ou pessoas que estão vivinhas. 1 João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. Porque aquele que não está cometendo pecado para a morte, a pessoa vai pedir, ei, psiu, calme, 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 calme. Orando para o Eterno, Pai, perdoa, Senhor, Pai, perdoa, Senhor, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. É o que ele falou, ó. E Deus lhe dará a vida àqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por este não digo que ore. Por quê? Porque já se entregou para Satanás, já acabou. Dá para você ver como é que a banda toca? Verso 17. Toda injustiça é pecado. Há pecado não para a morte. E aí? Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Na tua Bíblia pode até falar assim, há pecado para a morte. Vai dar no mesmo, a tradução inversa é o reverso. E agora o verso 18. 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes,
aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O guarda de quê? De viver pecando, de viver na prática do pecado. O guarda. E todo aquele... Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E aí, dá para você pegar aí como é que a banda toca? Verso 19. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Primeiro João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Na tua Bíblia pode tá até uma pergunta. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Verso 21, que o nosso Eterno deixou para nós. Assim, ó. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Porventura não eram irmãos Lúcifer com os anjos que foram precipitados com ele lá de cima da eternidade? Por que que Deus abomina aquele que levanta contenda contra os irmãos? Você não tem noção de quantos bilhões ou quantos trilhões de anjos, criatura do nosso Eterno, ele mesmo vai queimar com fogo, enxofre, sal, enxofre com fogo consumidor? Você acha que é feliz da vida que o nosso Eterno vai queimar as criaturas dele, inclusive Lúcifer? O nosso Pai vai exterminar o pecado, mas esse não era o desejo do Eterno. O desejo do Eterno era que o céu tivesse com todos os seus anjos lá, que não houvesse a rebelião que houve lá em cima. E aí? Para com essa historinha, com essa lenga-lenga. Tem que pregar que Deus é amor, tem que pregar com tatinho, tem que não sei o quê, com amor e carinho, com todo respeito aos pastores renomados, que não sei o quê, isso, aquilo, outro, para não ofender, para mostrar que nós temos classe, isso, aquilo, outro. Imagina o meu pai chamando aqueles filhos de Satanás, tudinho, lá de Satanás. Vamos pegar bem do começo. Vamos pegar bem do começo, vamos, para ficar bem beautiful, vamos. Vamos pegar bem do começo para ficar bem beautiful, vamos. Vamos pegar, ó. Para ficar bem beautiful. Aqui, ó. Para ficar bem beautiful. Aqui, ó. João, capítulo 8, verso 37. Verso 37, aqui, ó. Vamos lá, ó. Verso 37, deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar aqui do verso 33 ao 51. Vamos lá, para ficar bem beautiful aqui, para vocês verem que meu pai rasgando aquela laia todinho de filho de Satanás. Aí vem os pastores, ei, nós temos que ter classe, nós temos que não sei o quê. Esses filhos de Satanás, quantas pessoas aí, quantas ovelhas não morreram sendo seduzidas por esses filhos de Satanás, mundo fora, por aí afora. Para de história de lenga-lenga, vamos para a Bíblia, vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Corrijam-se, pastores, corrijam-se, corrijam-se. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Respondeu-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres? Estava falando o quê? Para ser livre de quem? Daquela prisão que ele estava lá sendo seduzido por Satanás, já tinha se entregado para Satanás.
já por ele. Por que que o meu pai não chamou nenhum deles ali para ser apóstolo deles ali na sinagoga, no templo ali? Por quê? Porque eles já tinham se entregado para Satanás e por aí vai. E aqui, ó, o que diz aqui, ó? Vamos lá, ó. Aqui, ó, replicou-lhes Jesus: em verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí aqui, imagine, todo que comete pecado, eu peco, vai pecando, vive pecando, isso aqui é o quê? É escravo do pecado. Se é escravo do pecado, é filho de quem? Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui, ó. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aqui, ó. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. De quem que ele estava falando? Dele mesmo. Dele mesmo, de Cristo mesmo. Que ele ia libertar por quê? Porque ele era o quê? Ele foi o quê? Ele é o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora olha nos meus olhos aqui, para onde lá a nossa terra aqui. Quando a palavra do nosso Eterno fala para mim e para você que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqui, para muitas pessoas vai dizer assim, não, ele tira o pecado de todo mundo, já está todo mundo salvo por aqui afora, ninguém vai se perder, porque o que eu já vi falando por aí afora é coisa mesmo assim de eu chegar assim e falar assim, rapaz, como é que dá um negócio desse? A pessoa não conhece de Bíblia, nem quer conhecer de Bíblia e sai falando coisas que não tem nada a ver uma coisa por aí afora. Sabe por quê? Porque João capítulo 3, verso 16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. E aí quando nós vamos para a Bíblia, em 1 João, capítulo 2, verso 1 ao 2, o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A pessoa pega também esse texto, vai bota assim, vai uma mistureba, para dizer o quê? Não, pronto. Por isso que a pessoa aceitou a Cristo como seu Salvador, já está salvo. Porque Deus já tirou o pecado dele, a pessoa pode até viver pecando por aí afora. E aí na hora que começa a falar, então você pode viver sem amar a Deus? Não, porque é pecado. E aí começa a cair em contradição por aí afora. Vamos lá, meus irmãos, voltando aqui para nós lermos aqui, ó. Aí aqui o que diz aqui, ó? Aqui, ó. O que ele falou aqui, ó, no verso 37, ó? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Aí aqui, ó. E vamos lá, continuando, verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que ouvistes em vosso pai. Em vosso pai. É isso mesmo. Vamos ver o que a Bíblia vai falando para nós. É por isso que o nosso pai pediu assim, ó, João capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui ele já está desdenhando, já está zoando mesmo aqui. Meu pai aqui, ó, o meu pai aqui, o meu eternão, quando estava habitando no corpo de carne, já estava desdenhando mesmo daqueles filhos de Satanás por ali afora. Aí vamos lá, ó, continuando aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó, vamos lá, recapitular, verso 38, ó. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E nós vamos ver o que ele vai falar na frente do vosso pai. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Verso 39, aqui, ó. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quais eram as obras do meu pai Abraão? Lembra quais eram as obras do meu pai Abraão? Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Porque ele já não queria saber de nada, já tinha se entregue para Satanás. Vamos deixar a Bíblia falar.
Deixa a Bíblia falar. Aqui, ó. Mas agora procurais matar-me, a mim, porque vos tenho falado a verdade, que eu vi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vamos lá, continuando, verso 41, ó. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vós fazeis as obras de vosso pai. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Disseram-lhe eles. Aqui, ó. Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Aí a coisa já muda agora. Vamos lá, continuando aqui, ó. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Deixa a Bíblia falar. Vamos lá, aqui, ó. Verso 43, ó. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Aqui, ó. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Agora vamos lá, ó. Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aqui agora, para resumir aqui, ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui ele já fechou, aqui ele já fez o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão. O quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso eternão. Vamos lá, continuando, verso 45, aqui, ó. Aí, ó. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Aqui, ó. Quem dentre vós me convence de pecado? Verso 46, vamos lá, ó. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Aqui, ó. Verso 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E aí? Chamou de filhos do diabo, zombou, desdenhou, aplicou, fez o resumo da sinopse, da síntese da conclusão e chamou eles bem abertamente filhos de Satanásão. E aqui ainda diz aqui, ó, no verso 47, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Aqui, ó. Responderam-lhe, aqui, ó. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônios? Todos eles perdidos dentro da igreja, dentro do templo. Se entregaram para Satanás. Aqui, ó. Replicou Jesus: eu não tenho demônios. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Aqui, ó. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo: se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. E aí dá para vocês entenderem como o negócio não é brincadeira, como o negócio não é fácil. Deus é amor, nós temos que pregar Deus é amor, nós temos que ter tatinho para falar, para não escandalizar, isso, aquilo, outro,
Nossa, amedrontar o povo. Não pode dizer que o fulano é filho de Satanás, que já se entregou para Satanás, porque como é que fica a família, como é que fica não sei o quê, isso, aquilo, outro. Teve uns vídeos meu passado aí que eu chamei as esposas dos pastores por aí afora. E repito, esposa dos pastores por aí afora, que estão zombando dos mandamentos do meu pai, da lei moral do meu pai. Repito, seja mulher sábia. Tenha uma conversa com seu esposo. É isso mesmo. Quer ele seja um pastor renomadão, famosão por aí afora, como disse, que para nós não existe esse negócio de pastor famoso, reconhecido, isso, aquilo, para nós não existe por aí afora. Nós somos apenas instrumento do eterno. Converse com ele, porque ele sabe que o santo sábado é para se guardar. O quarto mandamento é eterno. No novo céu, na nova terra, nós vamos guardar. É eterno. É a lei moral que revela o caráter de Deus. E o pecador não vai entrar na eternidade. Esposa de pastores. Esposa de pastores. Olha dentro dos meus olhos, fita dentro dos meus olhos, para ver se aqui tem alguma brincadeirinha, alguém sorrindo, alguém abrindo os dentes por aí afora de historinha, de conversinha fiada. Sejam sábias. É a tua casa que está em jogo. É a tua eternidade que está em jogo. E ainda está seduzindo você com filhos, para viver na prática do pecado.